Vamos então, irmãos, ao texto. Dito tudo isso, Atos 14, vamos ler aí com calma, vamos ver o que diz o verso 1 primeiramente. Atos 14, verso 1. E sucedeu em Icônio que entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como também de gregos ou de gentios. Então, deixa o dedo aí e olha para cá. Como eu disse, eles estavam na Antioquia da Psídia. Foram expulsos de lá, sacudiram a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Algumas informações sobre Icônio que eu tenho anotado aqui. E aí, eu dou essas informações, cabe aos irmãos que têm interesse depois pesquisar na internet mais a respeito, porque a gente não pode se demorar em todos os detalhes aqui. Mas Icônio é a capital da Licaônia, localizada na região da Ásia Menor, na província romana da Galácia. Então essa cidade, irmãos, de Icônio, ela pertencia a essa região da Galácia. A região da Galácia onde estavam os crentes da Galácia, que Paulo escreve a carta de Gálatas. Conhece na sua Bíblia? Gálatas eram os crentes que estavam na Galácia. Então, provavelmente, quando a carta foi escrita, tinha como alvo alguns desses que se converteram. Essa cidade, ainda trazendo informações, essa cidade de Icônio, ela ficava a mais ou menos 130 quilômetros da onde eles estavam. Então, assim, gente, não foi uma viagem tão curta. Eles estavam na Antioquia da Psídia, foram para Icônio, 130 quilômetros. Talvez para a nossa realidade hoje, século XXI, não seja muita coisa. Você pega um carro, você vai embora. Menos de 2 horas você chega no destino. Mas tinha carro naquela época? Então, provavelmente essa viagem do Paulo e do Barnabé, ela levou um tempo. Né? Porque 130 quilômetros, provavelmente de a pé, não é coisa fácil. E aí a gente viu aí, irmãos, que quando eles chegaram na cidade, eles foram direto para a sinagoga que tinha naquela cidade. Se você tem os olhos atentos e a mente esperta, você vai se lembrar que sempre, a gente viu isso no capítulo 13, sempre que Paulo e Barnabé chegavam numa cidade nova, primeiro lugar que eles iam, não era para uma pousada, não era para um hotel, não era para um restaurante. Eles iam para a sinagoga dos judeus, a igreja dos judeus. E como Paulo era muito conhecido, quando ele entrava na sinagoga, ele recebia a oportunidade para pregar. Então ele já ia sabendo, eu vou chegar lá com Barnabé, quando eles me verem, eles vão me dar a oportunidade de pregar. Só que quando os judeus davam a oportunidade de Paulo pregar, Paulo não ficava falando da lei. Paulo não ficava falando da Torá, Paulo não ficava tentando explicar o Antigo Testamento. Paulo aproveitava para pregar o Evangelho. Então vocês viram aí no finalzinho do verso 1, que muitos creram, tanto judeus quanto gregos ou gentios, creram. Creram no que, pastor? No Evangelho. E o que acontece quando uma pessoa crê no Evangelho? Vou beber água e vou deixar no ar para vocês me responderem. O que acontece quando uma pessoa crê no Evangelho? Ela é salva. Então o que aconteceu depois que Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga? Judeus e gentios foram salvos. Glória a Deus. Pessoas foram salvas através da pregação dos apóstolos. Que maravilha. Só que aí, como nem tudo são flores, o que diz o verso 2 aí? Ó? Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e influenciaram a mente deles para agirem mal contra os irmãos. Então veja, quando Paulo e Barnabé pregaram, assim como muitos judeus e gentios creram, muitos outros não creram. E o que esses que não creram eles fizeram? Eles começaram a querer colocar
os outros contra Paulo e Barnabé, influenciar a mente deles contra Paulo e Barnabé. Estava nascendo ali, irmãos, duas coisas, uma maravilhosa e uma muito difícil. O que era maravilhosa? Uma igreja estava nascendo, pessoas estavam sendo salvas. O que era difícil? Uma conspiração contra Paulo e Barnabé. Aí o verso 3, porém, nos traz uma notícia importante, ó. Verso 3. Por longo tempo, portanto, detiveram-se a falar ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho da palavra de sua graça, concedendo que pelas mãos deles sinais e maravilhas fossem operados. Então veja, irmãos, Paulo e Barnabé sofreram resistência por parte daquele grupo que não creu? Sofreram. Uma perseguição se levantou? Se levantou. Mas Paulo e Barnabé imediatamente foram embora dali? Eles, apesar da resistência, eles continuaram firmes, pregando o evangelho ali. Por quê, irmãos? Vejam só. Uma igreja estava nascendo naquela região. Paulo e Barnabé tinham um compromisso com aquela igreja que estava nascendo. Então, apesar da perseguição, apesar da conspiração, apesar do ódio, apesar daquela trama, eles não foram embora, eles ficaram. Eles tinham um compromisso, tipo assim, tinha gente que não cria? Tinha, mas tinha gente que cria. Então eles ficaram firmes por conta daquelas pessoas que estavam crendo. Eles não olharam para os que não criam, eles olharam para os que criam. Posso fazer um parênteses aqui? Se o pastor, o pregador, ele focar em quem não quer nada, ele desanima. Se o pregador focar em quem não crê, ele desanima. O que motiva o pregador a continuar preparando o sermão, a continuar orando, a continuar firme, servindo a Deus no ministério, é olhar para quem crê. O que nos alimenta é saber que tem pessoas que creem, pessoas que querem, pessoas que têm interesse. E foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Só que, claro, irmãos, para eles continuarem ali, eles precisaram da ajuda do Espírito, porque não era fácil. Sem o Espírito Santo eles não tinham conseguido. E um detalhe que a gente leu aí, irmãos, é que Deus ele confirmava a mensagem da graça que os apóstolos estavam pregando. Então aqui a gente já sabe que a pregação do Paulo e do Barnabé era mais ou menos assim, ó. Vocês são salvos pela graça de Deus, não pelas obras. Por que isso é importante? O que eu estou falando agora, eu estou falando às 9h55 da manhã. Guarda isso. Por que isso é importante? Paulo e Barnabé estavam pregando que os homens eram salvos pela graça, não pelas obras. Por que isso é importante? Porque quando a gente chegar no capítulo 5, a gente vai ver o pau quebrar entre Paulo e os judeus, porque Paulo pregava a mensagem da graça e eles pregavam contra a graça. Então que fique claro, a pregação de Paulo e Barnabé, veja de novo aí, para ver se eu não estou falando besteira. O verso perdi, o 3. O verso 3, vamos ler de novo. Por longo tempo, portanto, detiveram-se a falar ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho da palavra de sua graça, concedendo que pelas mãos tal fazia os milagres. Então veja, guarda isso. Paulo e Barnabé, a terceira vez que eu ia pedindo. Paulo e Barnabé pregaram que os homens são salvos pela... Daqui 2 domingos, talvez, a gente vai chegar no capítulo 15 e a gente vai se lembrar disso. Mas como que Deus confirmava que o que eles estavam pregando era verdade? Por meio de milagres. Eu perdi as contas, sinceramente, de quantas vezes eu ensinei os irmãos que a maneira de Deus carimbar, chancelar, autenticar o ministério dos apóstolos era fazendo milagres. Tipo assim, Paulo pregava, Jesus está vivo.
Todo mundo acreditava? Tem gente que fala, esse Paulo é doido, Jesus está morto, nós o matamos. Aí Deus lá do céu, você quer ver que o que Paulo está falando é verdade? Aí Deus ia lá e fazia milagres. Os milagres serviam para provar que o que os apóstolos estavam pregando era verdade. A saber, Jesus havia ressuscitado. Aí no capítulo 4 a gente vai ver que houve ali uma divisão. Vamos ver aí no 4, ó. Mas a multidão da cidade estava como, irmãos? Dividida. Uma parte era favorável aos judeus e outra parte aos apóstolos. Então, interessante que depois dos milagres, que diz que Deus testificava o ministério deles por meio dos milagres, ou autenticava, apesar daqueles milagres, muitos continuavam na incredulidade. Repare que, mesmo com milagres, muitos não creram. Então ficou aquela divisão. De um lado, os que estavam com Paulo e Barnabé, do outro, os que estavam contra Paulo e Barnabé. Está claro essa divisão na cabeça de vocês? Uns com Paulo e Barnabé, outros contra Paulo e Barnabé. Agora a gente vai ver a segunda parte, que é a partir do capítulo 5, que o Paulo e Barnabé vão para a cidade de Listra. Por que eles vão? Vamos ver aí o verso 5. E quando tantos os gentios quanto os judeus armaram um ataque junto com suas autoridades para maltratá-los e apedrejá-los, disso tomaram conhecimento e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali pregaram o que, irmãos? Então, veja só. Sabe aquela parte? Essa parte aqui estava com Paulo e Barnabé. E essa aqui estava contra. O que essa parte fez? Se uniu para maltratar e apedrejar os apóstolos. O que os apóstolos fizeram naquele momento? Deram no pé. Deram no pé. Saíram correndo. Fugiram. E fugiram para onde? Para duas cidades. Mas a que nós vamos ver aqui nessa parte do capítulo é a cidade de Listra. Então, de Icônio, eles vão para a cidade de Listra. A cidade de Listra, irmãos, era próximo à cidade de Icônio, então também ficava na região da Galácia. A viagem aqui não foi tão longa quanto a primeira viagem. Mas veja só, irmãos, quando eles chegaram em Listra, o que eles foram fazer? A gente leu o finalzinho. Pregar o quê? É o que eles faziam. É o que eles já vinham fazendo desde que Jesus chamou eles. Então eles foram fazer em Listra a mesma coisa que eles estavam fazendo em Icônio. Pregar o Evangelho. Aí, que maravilha, do verso 8 ao 10. Olha um belo milagre acontecendo aí, ó. Verso 8. E estava sentado em Listra certo homem, incapacitado dos pés, que havia sido coxo desde o ventre da mãe, sem jamais ter andado. Bem, você lembra de alguém aqui? Vocês lembram que quando eu estava resumindo o que a gente estudou, eu falei que hoje a gente já vê um milagre parecido? Esse homem que estava sentado lá na cidade de Listra, tem uma história igual àquela do capítulo 4. O homem que estava na porta do templo era um coxo de nascença. Então aqui nós temos um outro coxo de nascença. Gente, é um homem que nunca andou. É um homem que já nasceu com essa deficiência. Nunca andou, nunca. Ele nunca andou. Aí veja o verso 9, ó. Ele ouvia Paulo, né? Que fitando-o e percebendo que tinha fé para ser curado, olha para cá, pera.
Vamos voltar lá para o 4. Tinha um coxo. Quando Pedro e João passam, o que Pedro e João faz? Fita. O que é fitar, pastor? É olhar nos olhos. Está vendo a semelhança com o milagre do capítulo 4? Da mesma forma que Pedro olhou nos olhos do coxo, do capítulo 4, agora Paulo olha nos olhos do coxo da cidade de Listra, e o verso 10 diz, e disse em voz alta, levanta-te e endireita-te sobre os teus... até a ordem é igual a que Pedro deu, levanta e anda. O que Paulo acabou de falar, levanta e anda. E o final é igualzinho lá, o do capítulo 4. E ele saltou e o quê? E andou. Parece ou não parece do capítulo 4? A diferença é que o milagre lá do capítulo 4, depois que ele andou, ele entra no templo. Só que aqui não tem um templo para eles entrar. Porque aqui eles não estão em Jerusalém, aqui eles estão na cidade de Listra. Mas o milagre é muito parecido. É um grande milagre que Deus realizou ali naquele... Para que esse milagre? Veja só, irmãos. Para que Deus operou esse grande milagre? Para confirmar que aquilo que Paulo e Barnabé iriam pregar e estavam pregando, de fato, era a palavra de Deus. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Deus não faz milagre por fazer. Deus pode ressuscitar morto? Deus pode fazer cego enxergar? Mudo falar? Surdo ouvir? Paralítico andar? Deus faz milagres? Mas Ele não faz por fazer. Não faz por fazer. E os milagres que Ele faz não podem ser manipulados. Então, por que é errado, biblicamente falando, a gente marcar dias da semana e dizer que nesses dias da semana Deus vai fazer milagres? Por que isso é errado? Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo o quê? Que nós estamos no controle do milagre. Só que quem controla o milagre não é o homem. Quem controla o milagre? Deus cura quem quer, quando quer. Eu não posso falar assim, Deus, anota aí na tua agenda celestial. Quarta agora o Senhor vai fazer um milagre. Deus olha e fala, você quer controlar até minha agenda agora? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu preciso que vocês entendam isso, porque o que mais a gente vê são promessas de milagres. Promessas de milagres, promessas de milagres. E Deus faz, só que Ele faz quando Ele quer. E quando Ele tem um propósito por detrás. Então você que está aqui, veja, e você está precisando de um milagre na sua saúde. Pastor, a minha saúde, pelo que eu converso com o médico, é só um milagre. Deus faz milagre? Não sei, você está vendo aí, faz ou não faz? Então continue orando, continue pedindo, continue crendo. Mas saiba que Ele está no controle de tudo. E Ele faz o que quer, quando quer, da maneira que Ele quer. E Ele fez. Para provar que o que Paulo e Barnabé estavam falando era verdade. Ô pastor, então vem cá. Então peraí. Eu acho que Deus tem que fazer um milagre agora. Porque como é que eu vou saber que o que o Senhor está pregando é verdade, se Deus não fizer um milagre para carimbar a tua mensagem? Agora eu peguei o Senhor, como é que o Senhor vai sair dessa sinuca de bico? Pegou não. Eu te respondo facinho essa pergunta. É porque você tem uma Bíblia mostrando que esse Deus que eu estou falando faz milagres. Você tem um livro de Atos comprovando aquilo que eu estou falando. Quando Paulo e Barnabé estavam pregando, não tinha registros como nós temos. Aqui. Então, o Deus que eu estou anunciando é o Deus das Escrituras. Então, se nós temos uma Escritura comprovando que o Deus que eu estou pregando é um Deus vivo, então eu não preciso aqui dar uma cambalhota ou fazer alguma coisa para que você creia, porque tem uma Bíblia pronta para você ler e, iluminado pelo Espírito Santo, você
crê. Entenderam? Vamos voltar ao texto, que nós ainda temos um trecho muito importante para ver. Esse daqui acho que é o trecho mais legal da mensagem. Deixa eu beber uma água. Pera, deixa eu beber uma água. Não é na minha frente, não. Isso aqui é bom demais. Vamos ver aí do verso 11 ao 13. Vamos ler, depois eu explico. Quando as pessoas viram o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo na língua da Licaônia, a língua vernácula: os deuses desceram até nós, à semelhança de homens. E Barnabé chamava de Júpiter. E a Paulo, Mercúrio, porque este era o que mais falava. Então, o sacerdote de Júpiter, que ficava em frente à cidade, trouxe touros e grinaldas para os portões e queria oferecer sacrifício com... isso daqui é demais, gente. Olha para cá, que agora eu preciso explicar para vocês. O cara nunca tinha andado, passou a andar, através da ordem do ministério de Paulo e Barnabé. Quando os moradores de Listra, pessoal, a Ásia Menor, onde estava localizada essa cidade de Listra, a Galácia, também Éfeso, era uma cidade pagã, idólatra, que você não tem ideia. Pensa num povo pagão, num povo idólatra, num povo que cria em várias divindades. Era tipo uma Índia no dia de hoje. Aí quando aquele povo vê o milagre que Deus fez através de Paulo e Barnabé, eles começaram a gritar: Ei! Os deuses estão entre nós! Aquele ali, ó, tá vendo aquele ali, ó, que fala muito, o Paulo? Isso aí é o Mercúrio. O companheiro dele é o Júpiter. Pastor, não estou entendendo nada. É o quê? É planetas agora? Eu explico para os irmãos. Por isso que vocês têm que ter paciência e ouvir o que o pastor vai explicar para você agora. Tanto o Júpiter quanto o Mercúrio eram nomes romanos para dois deuses da mitologia grega. O Zeus e o Hermes. Mitologia grega. Irmãos, a mitologia grega quase que toda, ela foi desenvolvida por um poeta grego chamado Homero. Poucos anos antes de Cristo. E personagens como Zeus, Atena, Afrodite, Dionísio, Hermes, tudo era dessa mitologia grega. Com certeza você já deve ter ouvido o próprio Hércules, é da mitologia grega. Era como se fosse uma mistura de um deus com um homem. É tipo, o Zeus desceu e teve relação com a mulher, aí nasceu o Hércules. É tipo assim, é mitologia grega. E esse povo acreditava na mitologia grega. Eles não acreditavam em Jesus, no Deus de Abraão, eles acreditavam em Homero. Eles acreditavam em obras como a Ilíada, a Odisseia e por aí vai. E aí, por isso que eles olham e falam assim, esse aí é o Júpiter e esse aí é o Mercúrio. Porque em Roma, na cultura romana, tinha esses nomes diferentes, mas era Zeus e Hermes. E quando eles falam assim, os deuses desceram até nós, se referindo a Paulo e Barnabé, é porque nessa mitologia, de fato, os deuses desciam, faziam um monte de coisas aqui entre os seres humanos e depois voltava lá para o céu. Era uma mitologia. E aí, irmãos, deixa eu contar aqui para você uma coisa que vai ajudar você a compreender o que a gente leu. Havia uma antiga lenda circulando nessa cidade aí de Listra e Licaônia, de que, eu até anotei aqui, diz que os deuses Zeus e Hermes disfarçaram-se como homens e vieram à cidade em busca de hospitalidade. E somente um casal os acolheu. E em troca, sua casa foi transformada em um templo com teto de ouro, que era o templo dedicado a Zeus.
As casas, porém, daqueles que não receberam o Zeus e o Hermes foram completamente destruídas. Então veja, qual que era a lenda? Diz que certo dia o Zeus e o Hermes desceram em busca de hospitalidade, de uma casa para receber. A casa que recebeu eles, diz a lenda, foi transformada num templo cheio de ouro. E eles dedicaram esse templo lá na cidade de Listra aos Zeus. E as outras, tipo assim, as outras casas que eles bateram e ninguém abriu, eles destruíram aquelas casas. Era uma lenda. Então, qual que era a ideia deles? Vai que, de fato, Paulo seja o Mercúrio, ou o Hermes, e o Barnabé seja o Zeus ou o Júpiter. Vai que eles são deuses disfarçados de homens. Então vamos receber eles bem. Vamos acolher eles. Vamos, inclusive, como a gente leu, vamos fazer sacrifícios para eles. Por quê? Porque aqueles da lenda que não receberam os deuses tiveram as suas casas destruídas. E aqueles que receberam os deuses na lenda, a casa deles virou um templo de ouro. Então, tipo assim, se a gente receber eles bem, é bem capaz que a nossa casa seja transformada num templo de ouro e a gente se dê bem. Se a gente não receber, é bem capaz que a nossa casa seja Então vamos embora. Cadê o sacerdote do templo de Júpiter? O Deus dele está aqui, ó. Vamos pegar os animais, vamos sacrificar para eles. Porque eles entendiam que Paulo e Barnabé eram deuses gregos, por assim dizer. Vocês entenderam? Me dê um retorno aí. Conseguiram entender? Eu precisei explicar, senão você não conseguiria entender. Eles confundiram Paulo e Barnabé com deuses gregos e foram recebê-los bem, com medo deles serem punidos, como a lenda havia dito. Só que aí, irmãos, isso daqui eu falei disso daqui até na semana passada. Quando o Paulo e o Barnabé ficam sabendo disso, vê aí o verso 14. Quando os apóstolos, Barnabé, quer dizer, não era Júpiter, e Paulo, não era o Mercúrio, souberam disso, rasgaram as vestes e se precipitaram para o meio do povo, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. E vos pregamos que vos convertesseis dessas coisas vãs para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual em tempo passado permitiu que todas as nações trilhassem os próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho, pois fez o que era bom, dando-nos a chuva do céu e as estações frutíferas, enchendo-nos o coração de alimento e de quê, irmãos? Então veja só, queridos. Quando eles ficam sabendo que os cidadãos de Listra estavam querendo adorá-los como se eles fossem deuses gregos, o que eles fizeram imediatamente? Você já deve ter lido isso na Bíblia várias vezes. No Antigo Testamento. Quem já leu? Levante a mão quem já leu algo parecido na Bíblia. Os homens rasgar as vestes. O que era o rasgar as vestes? Era um sinal de humilhação diante de Deus. Então, quando algo muito ruim, uma tragédia vinha, eles faziam o que, irmãos? Rasgavam as vestes, vestia pano de saco, botava cinza na cabeça para se humilhar diante de Deus. Então por que a primeira coisa que Paulo e Barnabé fazem quando eles sabem da intenção dos habitantes de Listra em adorar? Eles rasgam as vestes. Por quê? Porque eles perceberam que eles estavam diante de uma tragédia.
Eles estavam diante de uma tragédia. Eles foram lá em nome de Deus, do único e verdadeiro Deus. Eles foram pregar o evangelho e as pessoas estavam querendo adorá-los. Então, e é interessante que eles vão para o meio de todo mundo. Eles se colocam no espaço público e publicamente eles reconhecem: nós somos homens. Eu não sou o Paulo, eu não sou o Mercúrio ou o Hermes, eu não sou o Barnabé, eu não sou o Júpiter ou o Zeus, nós não somos nenhum tipo de divindade, nós somos homens igual vocês. Pelo amor de Deus, parem com isso, porque nós somos simples, meros mortais. Seres humanos como vocês. Nada mais do que isso. E é o que eles fizeram. Eles aproveitaram, a gente leu, eu estou explicando. Eles aproveitaram o gancho. Eles aproveitaram que os cidadãos de Listra queriam praticar a idolatria com eles. Eles aproveitaram a oportunidade e pregaram justamente contra a idolatria. O Paulo e o Barnabé falam assim: eu vou aproveitar que esse povo está querendo idolatrar a gente, vamos pregar. Ó, para tudo. Você solta esse cabrito aí. Você larga a mão dessa coroa de flores. Olha para cá todo mundo. É para isso que nós viemos aqui. Para que vocês se arrependam dessas práticas idólatras. Porque só existe um único e verdadeiro Deus. Como é? Vocês estão me chamando de Mercúrio? Eu não sou Mercúrio e não existe Mercúrio. E não existe esse tal de Hermes. Só existe um Deus. Como que é? Vocês estão me chamando de Júpiter, de Zeus? Eu não sou Júpiter e tampouco existe esse tal de Zeus. Isso é mitologia. Só existe um único e verdadeiro Deus. Nós viemos aqui para pregar isso para vocês. Esse é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Ele é o único e verdadeiro Deus. E é Ele que dá a chuva para vocês. Sabe por que Paulo fala isso? Porque naquela cultura pagã, eles tinham o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade. Então Paulo está falando: ei, sabe quem dá a chuva para vocês? É o único e verdadeiro Deus. Ei, sabe quem dá alegria para o coração de vocês? É o único e verdadeiro Deus. Sabe quem coloca comida na mesa de vocês? É o único e verdadeiro Deus. Não sou eu, Paulo, não é ele, Barnabé, não é o Júpiter, não é o Zeus, não é o Mercúrio, não é Deus, o único e verdadeiro Deus. E por mais que vocês não conheçam esse Deus, eu estou apresentando esse Deus para vocês. E Paulo ainda disse, como a gente leu, esse Deus deixou os homens trilhar os seus próprios caminhos, mas nunca deixou de avisar. Nunca deixou de se apresentar. Sabe onde que Paulo desenvolve isso que ele apresentou, que a gente leu? No capítulo 1 de Romanos. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, Paulo está se dirigindo aos gentios, aos pagãos. Porque os judeus sabiam do Deus de Abraão, o único e verdadeiro. Os gentios não. Os gentios tinham várias... Bom dia, irmãos. Estamos aqui? Os gentios tinham várias supostos deuses. Eles não acreditavam no monoteísmo, no único e verdadeiro Deus. Então lá em Romanos 1, Paulo vai falar assim: olha, eu quero dizer a vocês, gentios, que vocês estão tudo indo para o inferno. Ele não falou desse jeito não, tá? Eu que estou resumindo a ópera. Vocês tudo estão indo para o inferno. Sabe por quê? Porque existe um único e verdadeiro Deus. Aí alguém podia dizer, mas a gente não conhece esse único e verdadeiro Deus. Pois é, mas vocês já olharam para o sol? Vocês já olharam para a lua? Vocês já olharam para as estrelas? Vocês já olharam para as árvores? Vocês já olharam para os pássaros? Vocês já olharam para o mar? Vocês já olharam para a natureza? Já, Paulo, então, a natureza testifica que existe um único e verdadeiro Deus e vocês não creem nele. Por isso vocês estão tudo indo para o inferno.
Não, mas Paulo, gagueja não. Paulo, a gente não tem nenhum livro que nos fale, os judeus ainda têm. Não, vocês não têm um livro, mas vocês têm uma consciência. E essa consciência de vocês diz que o que vocês estão fazendo é errado, deitando homem com homem. Mulher, leia o capítulo 1 de Romanos, mulher com mulher, transformando a verdade em mentira. Ainda que não tenha um livro na mão de vocês, vocês têm uma consciência, vocês sabem que isso é errado. É o que Paulo desenvolve diante dos gentios em Romanos 1. Vocês estão tudo perdidos. E é o que Paulo fala aqui para os, sei lá, se é listrenses, listrados, os cidadãos de Listra. Só existe um Deus, por mais que vocês não conheçam, ele sempre deu testemunho de que ele existe. E ele nos enviou aqui, não para receber esse cabrito como sacrifício, não para receber essa grinalda, mas para dizer para vocês, se arrependam de toda a idolatria. Que maravilha, né? Que maravilha. Só que mesmo falando tudo isso, vê o verso 18, que é o último verso que a gente vai estudar hoje. E, mesmo com essas palavras, a duras penas impediram que as pessoas lhe sacrificassem. Então assim, Paulo falou, Barnabé falou, e ainda tinha gente com o cabrito na mão. Não aqui, Zeus. Aqui, ó, Júpiter, aqui, ó. Vamos. Mesmo Paulo falando tudo aqui, mas eles conseguiram se safar. Eles conseguiram sair dali sem caírem na tentação de receberem uma glória que pertence somente a Deus. Bem, eu quero pegar esse gancho. Eu trouxe 4 aplicações. Eu acho que aqui é o momento mais importante da mensagem, porque isso daqui vai falar direto com você e comigo. Então olhem para cá com toda atenção. A gente terminou o texto. A primeira aplicação que eu não anotei, mas já faz um gancho, o que eu acabei de dizer para os irmãos? Paulo e Barnabé, com muita dificuldade, venceram a tentação de ficarem com uma glória que pertence somente. Isso aqui foi assunto do domingo passado. Hein? Só lhe deu glória, glória somente. E eu usei o exemplo de Paulo e Barnabé na mensagem do domingo passado. O fato é, irmãos, que só existe um único e verdadeiro Deus. O resto ou é homem, ou é demônio, ou é apenas produto da imaginação, mano. Porque Deus e Paulo e Barnabé não ficaram com a glória. Gente, se Paulo e Barnabé quisessem aparecer, que oportunidade que eles receberam, né? Oxe, se a intenção deles fosse receber glória, eles teriam saído dali, ó, onde eles passassem, todo mundo ia se curvar, ó o Deus Júpiter aí, ó. Eles iam ter estátuas levantadas por aí, pessoas se curvando diante deles. Posso abrir um outro parênteses aqui? Eu gosto de fazer isso. Eu quero que vocês me respondam, de todo o coração de vocês. Vocês acham que o Paulo, ou qualquer outro apóstolo, eles aceitariam pessoas se curvando diante deles hoje? Mas agora eu faço a segunda pergunta. Tem pessoas que se curvam diante deles hoje? Então, por mais que os romanistas, os católicos romanos digam assim, o que praticamos com os santos não é idolatria, é dulia, é veneração, é respeito. E por mais que na história da igreja a gente aprende que os ícones, a estátua do Paulo, a estátua do Pedro, a estátua do João, a estátua da Maria, a estátua de Jesus, por mais que a gente saiba que foram criadas com fim didáticos, as pessoas não sabiam ler, então em vez de ler o Paulo, aqui ó, esse aqui é o Paulo, foi criado com boa intenção. Por mais que a gente saiba de tudo isso, na prática, o que um católico romano comum faz é se curvar diante da estátua do Paulo e adorá-lo. É beijar a medalhinha da Maria e adorá-la.
é raspar um pouquinho do gesso do pé do bonequinho do João, botar na água e beber. Por mais que diga que não, na prática é uma idolatria. E eu pergunto a você, diante do que a gente viu sobre o Paulo, ele aceitaria uma coisa dessa? Porque glória somente a Deus na pessoa de Jesus. Só existe um único e verdadeiro Deus e a Ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Essa é a primeira aplicação. A segunda, e aqui a gente está caminhando para o fim. Vocês podem repetir essa segunda aplicação comigo? Diga assim, ó, nem todos vão crer. Se você não botar isso na sua cabeça, você não vai ter sossego. Lá naquela cidade, primeira cidade de Icônio, Paulo pregou e teve gente que se converteu. Depois Paulo pregou e fez milagres. E ainda assim, muita gente não se Tem gente que não vai se converter. Tem gente que não vai crer. E aqui, desculpa sim, de verdade. Eu peço desculpa se eu vou decepcionar alguns aqui, mas tem familiar seu que nunca vai crer. Não, pastor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é uma promessa. Desculpe te decepcionar de novo, mas não é uma promessa, era uma fala de Josué. Ele falou que depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de fato, que depender de mim e de você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a questão é que não depende de mim e de você. Depende primeiramente de Deus quebrar o coração dele e dele crer. Então, a gente tem que orar pela família, a gente tem que orar pelos amigos, mas se a gente não ter essa maturidade de que muitos não vão crer, pessoal, o coxo andou. Você sabe o que é um homem que nunca andou, passar a andar? Não é um grande milagre? Mas não creram. Não creram. Certa vez Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Conhece? O Lázaro morre e vai para o céu, o rico morre e vai para o inferno. Você lembra de alguns pedidos que o rico fez no inferno? Um deles era um pouquinho de água. Não vou dar. Tem um abismo muito grande entre você e mim. Tá? Então faz assim, Abraão, pai Abraão. Deixa eu voltar lá na minha casa. Vocês lembram disso? Porque tem familiar meu que precisa saber que o inferno existe. Deixa eu voltar lá. Só dar um pulinho lá. Só para chegar lá e falar assim, creia aí nos profetas, porque onde eu estou? Aí o Abraão fala para ele assim, se eles não creem nos profetas, não creem em você? É bem capaz que você chegar lá e eles pensem que estão com algum problema e não acreditam em você. O que significa isso? Posso usar uma expressão, não é a melhor, mas posso aqui usar? Vocês me perdoem se for muito desrespeitosa. Mas tem gente que se Jesus aparecer para ela pintado de ouro, ela não vai acreditar. Ela não vai querer, não vai querer. Por isso que a doutrina da eleição, ela é tão bíblica. Porque quando Deus de fato escolheu uma pessoa, quando Deus de fato chamar uma pessoa, quando Deus de fato tocar numa pessoa, essa pessoa vai crer, não tem para onde fugir. Do contrário. Então, por favor, acalma seu coração. Sabe aquela pessoa que você fala, entrega na mão de Deus e não fica sem dormir, não. E lembre-se, nem todos vão crer. Infelizmente, né? Mas é uma realidade bíblica. Terceira aplicação. A gente lendo o livro de Atos, a exemplo do Estevão, é o exemplo do Tiago e de outros. A gente vê a questão do martírio. O que é o martírio? É morrer por conta da fé em Jesus. Só que o martírio, irmãos, ele deve ser a última opção. Se der para fugir, foge. Vocês viram o que Paulo e Barnabé fizeram? Quando souberam da trama, eles... E assim eles vão fugindo, Teve uma época na história da igreja que as pessoas começaram a romantizar o martírio. Então tinha gente que queria morrer... Assim, sem precisar, só para dizer que morreu por Jesus. O martírio, irmãos, é a última opção. Então, por exemplo, não sei se isso vai acontecer,
Eu não acredito. E se acontecer, eu acho que eu não vou estar vivo. Não sei, né? A gente não pode. Mas se o Brasil se torna, por exemplo, um país comunista, um país com ideais marxistas que olham para a religião e diz que a religião é o ópio, que a religião não presta, que a religião só atrapalha. Se por acaso o Brasil virar uma Coreia do Norte, uma China, religiosamente falando, e começar a perseguição contra cristãos, e começar a perseguir assim de matar, e você estiver vivo nessa época, eu te dou um conselho. Foge do Brasil e vai para outro país. E vai continuar vivendo. Não, eu vou continuar porque eu vou morrer por Cristo. Só se não tiver escolha. Mas se você puder, pega a tua família, some. Se for só numa cidade, por exemplo, acontecer só em São Paulo. Fala um outro lugar bom aí no Brasil para fugir. Fala aí, gente, lugar bom aí para fugir se precisar. Fala aí, ninguém vai defender a própria terra natal, não, isso. Eu não sei, porque eu nasci e fui criado aqui, então... Paraná, foge para o Paraná, foge para o Rio Grande do Sul, foge para a Bahia, Pernambuco. Né, Val? Pega a Maria. Não é agora não, tá? Olha para mim, vocês entenderam a mensagem aqui? O martírio é a última opção. Vê que eles fugiam, eles só morreram mesmo quando não tinha mais o que fazer. E por fim, porém não menos importante, a última aplicação que eu trago nessa manhã. Cuidado para não idolatrar os homens. Repetindo, cuidado para você não idolatrar homens. Porque o que aconteceu lá em Listra com Paulo e Barnabé continua acontecendo hoje no meio evangélico. Homens estão sendo idolatrados em todos os ambientes. E aqui eu incluo no ambiente reformado. Tem pentecostal idolatrando os líderes pentecostais. Tem neopentecostais idolatrando os líderes neopentecostais. Mas também tem cristãos reformados como nós, idolatrando líderes reformados. Por exemplo, da onde a gente veio, isso é a coisa mais comum. Não preciso nem entrar em detalhes. Acusávamos os católicos de morrer pelo Papa. Mas nós não éramos muito diferentes. Porque se a gente saía na porrada com alguém que tocasse no nome do nosso amado líder de outrora. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Mas nos dias de hoje, olha para cá, o povo está brigando lá, deixa brigar, deixa quebrar o pau lá, olha para cá. Olha para cá, isso aqui é muito importante. Mas eu conheço pessoas que saem daquele ambiente, vêm para o ambiente reformado e começam a idolatrar outros homens. Vou te dar um exemplo. Eu admiro de uma maneira muito grande o reverendo Augusto Nicodemos. Admiro. Depois que tive a oportunidade de participar de reuniões diretas com ele, passei a admirá-lo mais ainda. Mas ele é homem. Ele não é infalível. Ele não é inerrante. Por isso que o que eu prego para vocês não é o livro dele, é a Bíblia. Porque amanhã depois, se ele fala algo que vai contra a Bíblia, eu deixo ele e fico com a Bíblia. É assim que a gente tem que olhar os homens. Vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim? Eu também amo vocês. Mas não, eu sou homem. E eu peço que vocês orem muito por mim. Porque só eu e Deus conhecem, mais Ele do que eu, o meu coração.
Então não coloca expectativas em mim, não fica pensando, ore por mim. Porque só um deve ser adorado, Deus. O resto, todos nós estamos no mesmo nível, pecadores. Dependem de um Deus misericordioso para continuar de pé. Alguns meses atrás, acho que semanas, uma grande referência no meio reformado, Dr. Stieg Larsson. E eu falo porque se veio a público. Exímio expositor da palavra. O meu primeiro contato com a pregação expositiva eu aprendi com ele. Sabe por que a gente adota aqui esse tipo de pregação? Que a gente lê versículo por versículo, pregação expositiva? Aprendi com ele. Eu tenho um livro que ele pega o pastor pela mão e explica passo a passo como preparar um sermão. Exímio escritor, exímio pregador. Semanas atrás veio à tona que ele se envolveu com uma outra mulher, se envolveu no pecado do adultério, foi afastado do ministério. Muito triste, não com a atitude dele em si, porque homens são falhos, mas com saber que o meio reformado perdeu uma grande referência. Mas por que eu estou usando aqui esse exemplo? Porque é homem. Vamos aprender com Paulo e Barnabé? Vamos aprender com a palavra de hoje? Nós somos homens. Só Deus é infalível, só Deus é inerrante, só Deus é digno de glória, honra, louvor e adoração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então. Glória a Deus. Você acredita que eu sequei minha água hoje? Eu sempre deixo água ali. Acho que fazia tempo que a gente não fazia uma exposição. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus e pedir misericórdia, né, gente? Ao nosso Deus. Senhor, primeiramente, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje. Obrigado. Que privilégio poder estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. De coração nós dizemos obrigado. Agora, Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos livre da armadilha que armaram para Paulo e Barnabé. Eles armaram um laço para Paulo e Barnabé. Eles quiseram endeusar o Paulo e o Barnabé.